O que significa ser politeísta? O significado do termo grego políteos, polítheos. O politeísmo não se limita apenas à crença na existência de vários deuses, mas também envolve a veneração e adoração dessas divindades. Neste texto, exploraremos profundamente o significado, a origem e as implicações teológicas do politeísmo, etimologia e significado de políteos, politeus. O termo grego polítheos, políteos, composto por polis, que significa muitos, e theos, que significa Deus, é a raiz etimológica da palavra politeísmo. Portanto, politeísmo refere-se à crença e adoração de múltiplos deuses. Este conceito é fundamental para a compreensão de diversas tradições religiosas ao longo da história da humanidade. Análise semântica. Uma análise aprofundada do termo polítheos revela que ele não se limita à mera liberdade da existência de múltiplos deuses, mas também implica em sua adoração ativa. Nas culturas antigas, a crença nos deuses estava intrinsecamente ligada à prática de rituais, ofertas e festivais dedicados a essas divindades. Portanto, polítheos nos leva tanto a considerar a pluralidade divina, quanto a participação em sua adoração, evidenciando uma relação dinâmica entre crença e prática. Definição e origem do politeísmo. O politeísmo é uma forma de crença religiosa que envolve a adoração de múltiplos deuses e deusas. Esta prática tem sido uma parte fundamental da história da humanidade, com exemplos de politeísmo encontrados em diversas culturas antigas e contemporâneas ao redor do mundo. Acredita-se que o politeísmo tenha se desenvolvido a partir da observação da natureza e dos fenômenos naturais, onde diferentes divindades eram associadas a cada elemento da natureza, como o sol, a lua, os rios e as montanhas. Politeísmo nas civilizações antigas. As civilizações antigas, como a grega, romana, egípcia e nórdica, eram intrinsecamente politeístas. Cada uma dessas culturas possuía um panteão de deuses, cada qual com atributos, responsabilidades e esferas de influência específicas. Por exemplo, na Grécia Antiga, o politeísmo era a base da religião e da cultura. Os deuses gregos eram antropomórficos, ou seja, possuíam características humanas e desempenhavam papéis específicos na vida cotidiana e nos fenômenos naturais. Zeus era adorado como o deus supremo do céu. Poseidon governava as águas, Hades reinava sobre o submundo, Atena era a deusa da sabedoria, Ares o deus da guerra, Afrodite deusa do amor, Dionísio, deus do vinho e das festas, Apolo era adorado como o deus do sol, da música, das artes e da medicina. Estes são alguns exemplos de deuses do panteão grego. Cada deus tinha sua própria esfera de influência, onde rituais, oferendas e festivais evidenciavam que a crença em sua existência estava intrinsecamente ligada à prática da adoração destes. Politeísmo versus monoteísmo e enoteísmo. O politeísmo contrasta diretamente com o monoteísmo, que é uma crença em um único Deus. Religiões como o cristianismo, o islamismo e o judaísmo exemplificam tradições monoteístas, onde um Deus supremo é reconhecido e adorado exclusivamente. Entre esses dois extremos, encontra-se o enoteísmo, uma forma de crença na qual se adora um único Deus, sem negar a existência de outros deuses, quer eles feitos pelo homem ou designados por uma divindade maior. O enoteísmo, portanto, confirma a multiplicidade de deuses, pois na prática, estes deuses são apenas dentre muitos, poderosos, mas não têm este todo poder, que sua divindade que é adorada possui e que se direciona à devoção primária a esta única entidade, diferenciando-se do politeísmo, que envolve o reconhecimento e adoração de múltiplos deuses. Temos ainda o unitarismo ou unitarianismo, que é uma corrente de pensamento teológico que afirma a unidade absoluta de Deus, rejeitando, portanto, a Trindade. Mas este será um assunto para uma outra postagem aqui no canal, em breve.
Politeísmo na atualidade. Embora o monoteísmo tenha se tornado predominante em muitas partes do mundo, o politeísmo ainda está presente em diversas tradições religiosas contemporâneas. O hinduísmo, embora haja diferentes grupos, pode-se dizer que os hindus adoram Shiva, Vishnu, Kali, Krishna e outros deuses. O shintoísmo, religião tradicional do Japão, também é politeísta, venerando Kami, que são espíritos ou divindades ligadas à natureza, e aos ancestrais como Amaterasu, Susanoo, Tsukuyomi, Inari, Raijin, Fujin e Hachiman. As religiões indígenas das Américas do Sul têm um variado panteão de divindades, todas em estreita ligação com as forças da natureza. Tupã, criador dos céus, da terra e dos mares. O grande espírito do trovão. Jaci, a deusa lua e guardiã da noite. Guaraci, o deus do sol, guardião do dia. E Sumé, o deus das leis e das regras, são apenas alguns dentre diversos outros deuses tupi-guaranis. Já na mitologia africana temos mais de 400 orixás, que são divindades cultuadas na África. Alguns desses orixás são mais conhecidos no Brasil, como Oxum, Xangô, Oxalá, Oxóssi e Exu. O zuísmo está recuperando a crença dos antigos sumérios, que tinham vários deuses, entre eles An, Ki, Enlil e Enki, deuses do céu, terra, vento e água, respectivamente. Essas práticas modernas ilustram a continuidade e a adaptabilidade do politeísmo ao longo dos séculos. Politeísmo e a Bíblia. No contexto bíblico, o politeísmo é frequentemente abordado em oposição ao monoteísmo estrito promovido pelas tradições judaico-cristãs. Embora a Bíblia hebraica e o Novo Testamento sejam fundamentalmente monoteístas, há referências ao politeísmo e à adoração de outros deuses. Por exemplo, no Antigo Testamento, os israelitas frequentemente caíam na tentação de adorar deuses estrangeiros, como Baal e Azerá. Diversas advertências contra a adoração de outros deuses eram dadas, enfatizando a devoção exclusiva a Jeová. Essa postura monoteísta surgiu em um ambiente onde o politeísmo era comum, destacando a distinção teológica entre o espírito de um único Deus e a veneração de múltiplas pessoas ou entidades divinas. No Novo Testamento, o apóstolo Paulo confronta o politeísmo greco-romano em suas viagens missionárias, destacando a superioridade do Deus único e verdadeiro. Politeísta ou politeísmo e alguém, ou crença que acredita e adora mais que um único Deus. No contexto teológico, o termo polítheos, políteos, é crucial para a compreensão da oposição bíblica ao politeísmo. A insistência das Escrituras em um Deus único reflete um processo de diferenciação em relação às religiões existentes. Do ponto de vista bíblico e teológico, o politeísmo é frequentemente abordado em contraste com o monoteísmo judaico-cristão, que repele a atração de outros deuses além de Jeová. Além disso, a distinção entre politeísmo, monoteísmo e enoteísmo revela as diversas formas pelas quais os seres humanos se relacionam com os que são chamados de divinos. Portanto, o estudo sobre o que é um politeísta não apenas amplia a compreensão das diversas tradições religiosas da humanidade, mas também lança luz, seja na antiguidade ou no mundo contemporâneo, para um entendimento mais profundo da religiosidade humana ao longo dos séculos, e os títulos usados para distinguir aqueles que buscam o Deus ou deuses, quer eles sejam falsos ou verdadeiros, designados por um Deus único e maior de todos que existem.